Bom, pessoal, hoje eu vou falar para vocês aqui a respeito de como criar bundles dentro do Symfony. Um bundle nada mais é do que um componente, tá? Dentro do Symfony. O Symfony ele é baseado em componentes, tá? E dentro da pasta do vendor aqui a gente tem vários componentes, como Monolog, como Swift Mailer. A gente tem aqui, se a gente ver, ó, Monolog Bundle, Swift Mailer Bundle, e aqui também a gente tem, dentro de Symfony SRC, a gente tem os bundles aqui, que tem o TUI, o debug, enfim. O Symfony ele é baseado em componentes, tá? Então ele tem muito componente. A gente tem componente para rota, tem componente para e-mail, componente para cache, a gente tem componente para enviar uma imagem para AWS, tá? A gente tem componentes aí, bundles, tá? A gente vai chamar de bundle. A gente tem bundle para poder utilizar aquele admin LTE, e tem bundle para paginação, tem bundle para menu. Então a gente tem diversos bundles que a gente pode reaproveitar no Symfony. Uma coisa que a gente tem que ter ideia é que um bundle, ele às vezes a gente acaba se embolando quando resolve criar tudo em bundle. Por exemplo, quando você vai fazer um aplicativo, uma aplicação, que ela dependa totalmente do framework, que você não vai remover essa aplicação e vai jogar para outro lugar, às vezes você deixar tudo num lugar só e separar por pastas é melhor do que você criar bundles, tá? Por exemplo, já vi muita gente que faz Core Bundle, API Bundle, aí dentro da API você conversa com o seu Core Bundle, mas você só usa aquilo ali, entendeu? Então, tipo, às vezes não faz tanto sentido você separar tanto para uma coisa que não vai ser, no final, distribuída, não vai poder ser reaproveitado em outro lugar sem aquela estrutura, tá? Bom, eu vou dar um exemplo aqui de dois tipos de bundle. O Symfony, quando ele gera um bundle que ele pode ser reaproveitado em qualquer aplicação, tá? E você tem a opção de gerar um bundle que você não vai utilizar em múltiplas aplicações. O bundle que a gente não vai utilizar em múltiplas aplicações, ele vai ser um web, tá? Uma página web, e a gente vai ter o Authenticate, que a gente vai usar para fazer a autenticação. Porque esse exemplo da autenticação, porque recentemente eu peguei outro projeto para trabalhar com o Symfony, tá? Eu não trabalho direto com o Symfony, mas eu peguei um projeto por fora para trabalhar. Então, assim, eu sempre esbarro no mesmo problema. Eu sempre tenho que fazer autenticação de usuário em qualquer sistema que eu pego para fazer por fora. E nesse último projeto, acabou que a gente teve que fazer tanto uma autenticação para uma página web, como uma autenticação para uma API REST, tá? No Symfony, como eu estou usando os formulários para fazer uma página, a parte web, não estou usando nenhum framework como Angular ou a biblioteca do React, estou usando o Symfony mesmo para fazer. Acabou que a gente fez um bundle para consumir, para fazer a parte web, utilizando os recursos do Symfony mesmo, questão de agilidade para entregar o projeto, tá? Enfim, isso aí, mas a parte da autenticação a gente pode reaproveitar ali em qualquer projeto que a gente for trabalhar agora, tá? Vamos lá. Primeiro eu vou criar aqui o Web App. Web App não, vou chamar só de Web. Symfony, né, que é app/console, bin, né, desculpa, bin/console, generate bundle. Aqui ele vai perguntar se a gente quer gerar para múltiplas aplicações. No caso, como eu vou fazer a parte web, eu não vou gerar para múltiplas aplicações. Aqui ele está me perguntando, está mandando eu descrever qual vai ser o nome do meu bundle. Geralmente, o bundle ele tem o nome de uma empresa, digamos assim, vamos supor, a gente vai chamar nossa empresa de digital
barra o produto, ou seja, um domínio, né? Não vou dizer domínio, não, que fica forte. Mas, tipo assim, vamos supor, a gente vai fazer a parte de segurança, security, tá? E a gente vai criar um bundle que ele chama... Opa, a gente vai fazer o web primeiro, né? Então a gente vai colocar aqui web, tá? A gente vai colocar web bundle, por exemplo. Web bundle. Aqui, que ele está te perguntando aqui? Ele está perguntando se você deseja colocar um nome. Qual o nome vai ser do seu bundle. Aqui tem como a gente criar tipo um alias, tá? Para a gente poder identificar o nosso bundle mais rápido. Então vou colocar aqui web bundle. Vai ficar dentro de src. E a gente vai usar ou annotation ou YAML. Eu gosto geralmente de utilizar o YAML inicialmente, tá? E ele criou aqui pra gente uma estrutura dentro de src, tá? Digital, web e web bundle. Aqui dentro ele criou um config. Como eu selecionei que eu quero por YAML, ele criou o routing e criou o service. Se eu tivesse selecionado pelo annotation, ele ia criar somente o service.yaml. Agora a gente vai criar aqui o outro bundle, que a gente vai reutilizar ele, que vai ser o nosso guard, tá? Então a gente vai fazer digital barra security barra guardian, de guardião, bundle, tá? Eu vou chamar aqui de guardian bundle, tá? Vai ser dentro de src mesmo, e eu vou colocar ele também por YAML. Como ele é um bundle reutilizável, o Symfony indica, tá? Para utilizar XML, mas eu, na boa, não curto nada de XML. Eu odeio o Zend por causa de XML. Então, assim, ele cria aqui uma estrutura diferente do que a gente tem. Por exemplo, ele criou aqui 2 pastas a mais dentro do nosso bundle. Por que isso? Porque como a gente quer reutilizar o nosso bundle em qualquer lugar, a gente tem a pasta de testes, tá? Onde a gente vai fazer todos os testes desse bundle, porque ele é um componente autocontido, tudo dentro dele é um plug and play, né? Você vai tirar aqui e colocar em outro lugar, então os testes têm que estar vinculados a ele. E aqui a gente tem a dependency injection, que é quando a gente quer criar as configurações em um arquivo de configuração, tá? É onde a gente vai ler. Por exemplo, se a gente quiser aqui criar dentro de config aqui, uma estrutura como essa, tipo guardian, database, por exemplo, né? Usuário, senha do banco de dados, ou alguma coisa do tipo, tá? A gente poderia fazer e puxar tudo aqui dentro desse configuration e desse extension. Bom, aqui a gente tem os resources iguais, tá? A gente tem o routing e a gente tem os services. E aqui, a parte web, os testes delas, eles vieram para cá, tá? Se a gente perceber aqui, ele está aqui. Bom, outra coisa interessante também é que dentro do config.yaml, a gente só tem a importação automática do bundle que a gente colocou que a gente não quer reutilizar ele em qualquer projeto, tá? Porque o Symfony, ele cria assim, tá? Então a gente pode vir aqui e importar esse. Lembra que eu falei sobre aquele alias, aquele apelido, né? Que a gente coloca lá? Pois é, senão aqui a gente tem que digitar digital web bundle. Aí a gente colocou um apelido que ele vai ficar assim. Bom, aqui, esse cara aqui, ele tá pegando o service dentro desse arquivo aqui, tá? Dentro desse bundle, aqui, dentro do bundle aqui, ele pega o config, tem aqui os services. Já o nosso
o nosso componente que é reutilizável, a gente tem que fazer a importação na mão, tá? A gente tem que vir aqui e definir essa importação na mão. Uma coisa que eu gosto muito de fazer nos projetos que eu tenho trabalhado é vir aqui e criar um arquivo YAML, tá? Em qualquer um deles, chamado config.yaml, tá? E dentro desse config.yaml, eu vir aqui e fazer a importação desses outros caras, tá? Por exemplo, aqui dentro desse config, e quero fazer a importação aqui do service.yaml, porque aqui dentro eu posso configurar o meu bundle, tudo que ele precisa, ou sobrescrever do arquivo de configuração, tá? Ou fazer aqui que o arquivo de configuração entenda a estrutura base daqui. Então, ou seja, eu posso vir aqui e definir algumas configurações, isso ser alterado pelo config, tá? Por aqui. Porque se eu vier aqui e chamar o meu Guardian bundle services config resource config barra, vou chamar aqui config.yaml, tá? Aí eu consigo, por exemplo, vamos supor, tá? Como eu chamei ele aqui em cima, então ele vai ser se eu vier aqui e colocar, por exemplo, aqui eu tenho uma configuração que é usuário admin. Eu não sei um exemplo bom assim. Vamos supor, eu tenho um usuário admin para colocar aqui que ele vai ser carregado todas as vezes, por exemplo. Eu posso vir aqui e sobrescrever isso nesse cara aqui, tá? Porque ele é executado depois. Tem como a gente fazer configuração para chamar esse cara aqui sempre depois, esse cara primeiro, enfim, a gente não vai entrar nisso não. Bom, a mesma coisa você pode fazer com o bundle de app. A gente pode colocar aqui também que é um arquivo config, que a gente pode chamar o routing, tá? Então tem como a gente fazer várias coisas aqui. Por exemplo, se eu quiser aqui sobrescrever dentro do meu, por exemplo, vamos supor, vamos dar esse exemplo aqui, ó. Eu vou habilitar aqui o plugin do Symfony, tá? Vou criar essa mesma estrutura aqui dentro de config. Vou vir aqui config.yaml. Vou vir aqui dentro de routing, app config routing. Não vou entrar em detalhe nisso aqui, que a gente vai ter uma aula só de rotas. E vou digitar aqui, por exemplo, out de autenticação, e vou digitar aqui web, tá? Vou salvar e vou mandar rodar esse projeto. bin /console server start minúsculo. Ele está reclamando aqui que não foi encontrado esse arquivo. Vamos ver aqui por quê. Digital web resources config Guardian bundle resources config.yaml. Ah, tá. É porque aqui tá bundle, na verdade, com um maiúsculo, tá vendo? Config. Ah, tá. Porque ficou config vírgula, não config ponto. Desculpa aí, galera, pela falta de atenção. Ponto. Consequentemente, o security também está errado, porque eu copiei dele, tá? Então, foi sobrescrito. Na verdade, foi copiado, né? Bom, a gente veio aqui, config. Agora a gente vai rodar, tá? Startou o servidor.
Vou abrir aqui uma página. Deixa eu digitar minha senha aqui, porque fica difícil. Vou vir aqui, localhost, e vou digitar. Esse aqui, esse localhost, que eu não digito nem nada depois da barra, ele está pegando o app bundle que já foi construído quando eu dei um Symfony new e dei o nome da minha aplicação. Tá? Se eu vier aqui colocar barra web, ele vai ter o Hello World. Se eu colocar aqui barra alt, ele vai ter o Hello World também, só que de um bundle diferente. Vamos fazer assim, ó. Aqui, dentro desse cara aqui, que é o Hello World do web, eu vou vir aqui e vou criar uma configuração do Twig. A gente tem o Twig, tá? O Twig, ele tem o globals, que é para você criar variáveis globais e pegar no Twig. Eu vou dar o nome dessa variável de nome app, tá? E vou colocar aqui, vou dar 2 espaços, né? Que 2 tabs, e vou colocar aqui o nome de web app, tá? Vou colocar aqui, vou salvar e vou fazer a mesma coisa aqui dentro de configuração para o nosso arquivo do Guardian aí, tá? Vou salvar, vou vir aqui dentro de views, Hello World, e vou colocar assim, ó, nome, só que ele vai conflitar, eu acho, tá? Vou colocar Guardian App, vou colocar aqui, vou vir aqui, vou colocar Guardian App, tá? Eu vou vir aqui, views, e o nome ficou nome app, e vou colocar aqui. Vou salvar e vou mandar rodar esse cara. Tá vendo? Web app. Opa, acho que ficou ao contrário. Tá? E a gente tem aqui o web app. Deixa eu ver aqui. O nome aqui ficou web app e aqui tinha que ficar API app, vamos dizer assim, né? Vamos colocar alt mesmo, alt app. Então, se a gente vier aqui, der um F5, a gente está dentro do web app, e se a gente vier aqui dentro de alt, a gente tem o alt app. Ou seja, se a gente tivesse algum tipo de configuração que a gente desejasse que fosse sobrescrito, tá? Por esse, não sobrescrito, tá bom? Porque se a gente vier aqui, ó, vou vir aqui, vou pegar esse cara aqui, vou colocar dentro de Twig, globals, vou tirar esse aqui, que é no nosso arquivo de configuração, eu vou deixar Guardian App, e vou colocar um 1 na frente, tá? E a gente vai colocar aqui ficou Alt App, isso mesmo, e aqui eu vou colocar o 2. Vamos ver qual que ele vai imprimir aqui. Ele vai imprimir um 1, tá? Por quê? Porque aqui a gente não está fazendo, a gente está fazendo a sobrescrita desse arquivo que já foi importado aqui em cima, tá? Se o Twig tivesse vindo anteriormente, tá? Se ele tivesse vindo aqui, a gente teria o 2? Não, a gente não teria o 2. Nesse caso, o que a gente teria que fazer? A gente teria que usar um recurso do Symfony, que era para carregar o nosso arquivo de configuração primeiro, e isso a gente não vai ver nessa aula, tá? A gente vai ver num vídeo posterior, mais para frente aí, que nem vai ser no próximo, tá? Porque isso é um recurso mais avançado. Então, se você definiu aqui, você não consegue mudar no seu bundle, tá bom? Você consegue adicionar no seu bundle coisas que não estão aqui, tá? Bom, pessoal, eu acho que é isso. Deu pra gente entender aí como que funciona, tá? Os bundles. Só um detalhe aqui, que dentro de routing,
A gente vai ver isso numa aula mais futura, mas a gente consegue aqui colocar o prefixo da rota, por exemplo, esse routing aqui em YAML que está redirecionando para o controller. Opa, aqui estou no teste, né? SRC, digital, por exemplo, web, a gente tem que resources, config, o route, um route que está direcionando aqui para o nosso controller default que está aqui dentro. Tá joia? Pessoal, espero que tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí, curte e comenta nos vídeos aí. Valeu, obrigado.